Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Começou o feriadão, 1º de maio, Dia do Trabalhador, né? Merecido feriado aí para todos os trabalhadores do nosso Brasil. Galera, ontem estive ausente, eu sei que teve uma galera aí que mandou mensagem, eu consegui responder alguns. Por que o canal não foi ao ar? Foi realmente, né, essa correria da nossa vida. Tive um compromisso muito cedo, num lugar muito longe de onde eu estava, né? Então só de deslocamento ali eu levei 1h30, enfim, um lugar aqui do Rio de Janeiro. Vou falar até para vocês, tem a ver com Botafogo, né? Até isso tem Botafogo. Fazenda Botafogo ali, estação do metrô Acari, Fazenda Botafogo. Então, muito longe, né? Mais um pouquinho chegava na Pavuna, que é o extremo ali, né? A última parada do metrô. Então, passei a manhã em função disso, não consegui gravar, né? E senti falta. Tinha até preparado já a capa do vídeo de ontem, né? Tava tentando gravar para vocês, não consegui, então já começa aqui. Mas vamos que vamos, galera. Vamos falar do jogo de ontem e, claro, também dessa situação aí do Savarino e do Alexander Barbosa, né? Os dois jogadores preocupam, saíram de campo machucados, né? E a gente pode falar que foi a única coisa negativa, né, em relação à partida de ontem. O Botafogo fez um bom jogo, colocou os reservas para jogar, né, um time alternativo. Acho que o Paiva agiu bem, dá essa minutagem aí para alguns jogadores, até pro goleiro Léo Link, né? É uma forma de deixar o grupo todo ali motivado, né, antenado e sabendo que a qualquer momento podem atuar. E inclusive da maneira que foi o resultado, 4-0, muito provavelmente o Botafogo também irá a Brasília com uma equipe alternativa. Então a própria equipe alternativa ontem criou essa situação. Claro que alguns jogadores titulares jogaram, né? Mas de qualquer forma foi uma noite aí muito positiva em termos futebolísticos, né? O 4-0, um ótimo placar. A gente vê que os times aí grandes, né, da Copa do Brasil tiveram extrema dificuldade nessa fase, né? Placares apertados, enfim, e o Botafogo se destacou nesse aspecto, né? Encaminhou a sua classificação, não deve ter nenhum problema para carimbar a classificação para a próxima fase. Lembrando que a próxima fase da Copa do Brasil é só depois do Super Mundial, né? Então o Botafogo vai uma Mané Garrincha, né? Uma oportunidade aí de muitos torcedores botafoguenses ali de Brasília, Goiânia, verem a equipe, mas certamente será uma equipe alternativa. Bom, ontem foi um jogo também marcado pelo alguns jogadores que vinham sendo perseguidos aí pela torcida, né? O Arthur e o Juan Cruz marcaram seus primeiros gols, né? Cada um marcou um gol. Quebraram aí essa escrita. O Arthur até depois do jogo falou que estava oferecendo aí, né, o seu gol a um tio dele que está doente, que está hospitalizado, e também comentou que o Botafogo tem um trabalho muito bom com um psicólogo, né? E o psicólogo tinha dito para ele se tranquilizar que uma hora o gol ia sair de forma natural, né? Não adiantava forçar, né? Ele que já tinha perdido muitos gols, até a repórter do Sport TV perguntou nesse sentido, né? Muitas chances de marcar. Ontem finalmente saiu e da maneira mais inusitada, né? O Arthur, que é baixinho, fez um gol de cabeça, né? A bela jogada do Cuiabano. Então o Arthur aí fez aquela comemoração, aliás, acrobática, né? E também do Sai Zica. E o Juan Cruz a mesma coisa, ele que tinha sofrido o pênalti ali no comecinho da partida, aos 11 minutos, né? Sofreu o pênalti que o Telles bateu, depois fez um gol num bate-rebate. Como eu disse, os outros gols foram o Alex Telles de pênalti e o Igor Jesus, que entrou na parte final do jogo, né? Um 4-0 aí, ficou de ótimo tamanho para o Fogão. Depois que o Botafogo faz 1-0, inclusive, a partida ficou meio morna ali, o Botafogo quase sofre um gol de empate, né? Uma bola que chegou a bater na trave, quase engana o Léo Link, mas ficou um jogo ali meio morno, né? Na segunda etapa, o time acabou encontrando os gols, né? Encontrando os gols contra o Capital. Vamos falar então de Savarino e Barbosa, né? O Barbosa sai ainda na primeira etapa, tomou um pisão ali do jogador da equipe brasiliense e preocupou porque ele saiu de muletas, né? O pé dele esquerdo imobilizado,
e o Savarino entrou na parte final do jogo, muita gente contestando, não era para o Paiva ter lançado o Savarino, né? Depois que as coisas acontecem, fica mais fácil da gente comentar, né? E até cornetar. Claro que o Savarino e o próprio Igor Jesus também, que entrou e fez o gol, são jogadores que hoje são insubstituíveis, né? A gente não tem um reserva à altura. O Savarino, quem seria talvez o reserva hoje, seria o Santos Rodrigues, que também está com problemas aí médicos, né? Então, vamos aguardar. A informação do JP Fragoso do Globo é que ambos os jogadores vão passar por exame médico nesta manhã de quinta-feira, né? Então, de repente, você está assistindo esse vídeo mais tarde, de repente até já temos alguma notícia nesse sentido, né? Enquanto o Barbosa foi o pé esquerdo, o Savarino foi posterior da coxa direita, né? Uma lesão aparentemente muscular, não parece ser nada sério, mas pode ser que tire ele aí, especialmente do jogo de sábado contra o Bahia, e depois a gente tem um jogo muito importante na terça-feira contra o Carabobo lá na Venezuela, né? Vai ser a chamada viagem casada, né? Jogadores seguem para a Bahia e vão direto de Salvador para a Venezuela, já que a partida é na terça-feira, né? Ia ser muito cansativo voltar da Bahia para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro e para a Venezuela, então o Botafogo fretando aí o voo para fazer essas duas partidas, Salvador e depois Valência na Venezuela. Então, claro que é tenso. O Barbosa já não jogaria contra o Bahia, né? Tanto o Barbosa como o Gregory estão suspensos no Campeonato Brasileiro, então o Barbosa ganha aí, de qualquer forma, mais alguns dias para, quem sabe, reaparecer diante do Carabobo, né? E o Savarino é isso, né? Hoje o Botafogo não tem um substituto à altura, né? Não tem nem substituto. O Renato Paiva, se quiser, vai ter que, né, quebrar a cabeça ali para achar um reserva ali para o Savarino, né? Fazer uma improvisação. Quem também não esteve ontem à disposição foi o Matheus Martins, foi poupado da partida de ontem e tem que observar, há uma tendência que ele também não jogue diante do Bahia, né? Então o Botafogo com alguns probleminhas aí, tomara que sejam probleminhas mesmo, no diminutivo, e que logo a gente tenha esses jogadores de volta, né? Jogadores que foram importantes, né? O Matheus Martins apareceu bem contra o Fluminense, e Barbosa e Savarino nem se fala, são dois pilares aí da equipe, né? Enfim, uma mudança no treinamento, tá? Os jogadores do Botafogo, eles vão treinar também nesta manhã, tá? No Lonier. O treino seria realizado à tarde, mas o Paiva achou por bem, né? Fazer esse treinamento pela manhã para liberar os jogadores, né? Toda a parte da tarde e noite, os jogadores poderem ficar com seus familiares, já que a partir de amanhã os jogadores viajam, né, para Salvador e vão ficar 5 dias fora do Rio de Janeiro, né? Como eu falei, a viagem casada com a Venezuela. Então foi uma forma aí que a comissão técnica achou para os jogadores curtirem um pouco a família, né? Nesse 1º de maio. Então o treinamento marcado para essa manhã e depois tarde livre, né? Tarde e noite livre para os atletas. Galera, quero saber de vocês, foi um erro do Paiva ter lançado o Savarino ou era algo, né? Coisas do futebol que acontecem, porque a gente repara ali que na parte final do jogo entram alguns jogadores titulares, né? Como o próprio Igor Jesus também, que eu falei, Cuiabano entrou bem, enfim, que era uma forma também da equipe fazer o resultado, e nesse aspecto o Botafogo conseguiu, né? Um 4-0 inapelável e que deixou o time muito confortável na competição, porém, né, arriscou, né? A gente está falando aqui do Savarino, do próprio Barbosa, poderia ser um Igor Jesus, né? Então o Marlon Freitas nem jogou, né? Aliás, o Alan fez um bom jogo, né? O Alan fez um bom jogo, diga-se de passagem, né? E, enfim, então quero saber a opinião de vocês, se foi um erro ou se são coisas do futebol que acontecem, né? Em relação aí, especialmente ao Savarino, né? O David Ricardo entrou também na parte final, foi bem. Danilo também tinha ido bem, improvisado ali na zaga, né? De modo geral, uma atuação muito segura. Alex Telles acho que fez um
belo jogo, além do gol, né? O gol dele no dia 30, 5 meses exatamente depois do último gol que ele tinha feito em 30 de novembro, também de pênalti, né? Coincidências aí do futebol. A gente precisa falar também do Jefinho, né? O Jefinho fez um bom jogo, inclusive o próprio Alex Telles, na saída ali no vestiário, comentou sobre esse retorno aí do Jefinho, né? E falando da importância, né, da moral, né, da minutagem para o Jefinho, um jogador que, segundo o próprio Alex Telles, a torcida cobra muito do Jefinho porque sabe do potencial dele, né? Então o Jefinho teve bem realmente, e a gente percebe que o Paiva, né, falou, né? O miúdo, né? Chamou de miúdo. O Jefinho é um jogador que pode contribuir muito para o Botafogo esse ano, né? Botando a cabecinha no lugar, se dedicando, né? É aquele jogador que a gente fala, né? Enfim, pode trazer algo novo, né? Algo diferente, é justamente o Jefinho. Então foi uma boa partida aí de um jogador que muitas vezes a galera até desacredita, né? Essa que é a verdade. Então é isso, galera. Botafogo examina hoje Barbosa e Savarino nessa manhã, faz o treino também pela manhã e nesta sexta-feira embarca rumo a Salvador para 2 partidas importantes, o Bahia pelo Campeonato Brasileiro e na sequência o Carabobo, um jogo que virou de vida ou morte para o Fogão, para a gente poder depois fazer 2 partidas no Newton Santos, Estudiantes e Universidade de Chile, buscando a nossa classificação, que no momento está difícil, né? Mas nada nunca foi fácil, beleza? Deixa seu like, faça seu comentário e ótimo e tranquilo, né? Tranquilo feriado aí para todos nós botafoguenses, com a nossa segunda vitória seguida, né? Nessa sequência aí, para dar tranquilidade. Valeu, tamo junto, aquele abraço e até amanhã.